Olá pessoal, eu me chamo Genildo Gomes, eu vou estar apresentando o artigo Grupos formados por estudantes ou pelo professor, uma análise do ponto de vista dos alunos em relação a grupos de estudo. Então, dado o contexto da pandemia, as atividades presenciais elas foram suspensas nas universidades, o contato entre alunos foi diminuído, as disciplinas foram adaptadas para o remoto e ficou mais difícil para os alunos trabalharem em grupo. E por falar em grupo, já existem diversas estratégias de formação, como em grupos formados pelo professor ou em grupos formados pelos alunos. Uma característica da formação de grupos é que podem durar por longos períodos, como em projetos de pesquisa, ou serem de curta duração. As equipes formadas por longos períodos, os membros eles já conhecem as habilidades e limitações de cada um, o que gera resultados de melhor qualidade. Em equipes recém-formadas, os membros eles possuem pouca intimidade, insegurança, eles não possuem conhecimento das habilidades e limitações de cada um, o que pode afetar o desempenho da equipe. Logo, é importante entender as percepções dos membros em relação às diferentes estratégias de grupo, ainda mais no contexto da pandemia em que as atividades elas foram realizadas remotamente. Nesse sentido, esse artigo ele teve o objetivo de analisar a estratégia de formação de grupo no contexto de uma disciplina de engenharia de software realizada de modo remoto durante a pandemia da Covid-19. Logo, o intuito é identificar aspectos como comunicação, entusiasmo, habilidades e dificuldades enfrentadas nesses dois contextos de formação de grupo. Já existem trabalhos que observam como as equipes se formam, interagem e que observam a percepção em relação a diferentes estratégias de grupo. O nosso ele se destaca pelo fato de ser realizado durante a pandemia, e considerando também a lente do modelo 3C de colaboração e a perspectiva do tempo. Logo, realizou-se um estudo experimental com o objetivo de identificar aspectos percebidos pelos alunos enquanto eles trabalhavam tanto em grupos formados por eles mesmos, quanto em grupos formados pelo professor. O estudo ele ocorreu na disciplina de tópicos avançados em engenharia de software do curso de graduação da Universidade Federal do Amazonas. Realizou-se uma atividade colaborativa para ser executada em ambas as formações de grupo. Também elaborou-se o questionário e o TCLE. A disciplina de tópicos avançados em engenharia de software ela tem a intenção de introduzir fundamentos de métodos ágeis, como Lean UX, Design Thinking, Design Sprint. Para a atividade, determinou-se a utilização do Design Sprint, que é uma metodologia desenvolvida para criar soluções centradas no usuário. O Design Sprint ele é composto por 5 etapas, associadas aos dias da semana. Na segunda, tem o objetivo de entender o problema. Na terça, desenhar soluções. Quarta, decidir qual é a melhor solução. E assim por diante. Para o estudo, utilizamos a primeira etapa, que é a etapa de entender o problema abordado, que é repassado por um cliente, que no caso seria o professor da disciplina. Os alunos eles precisavam definir o público-alvo, reunir informações para gerar soluções, elaborar perguntas e decisões ao longo do sprint e gerar um mapa do problema. No questionário, utilizou-se a abordagem de Largent para avaliar o entusiasmo e as habilidades e a abordagem de Mesquita e Lopes para avaliar a percepção em relação aos grupos. Além disso, foram questionados sobre as ferramentas colaborativas utilizadas, a divisão de tarefas, a coordenação, a liderança, as decisões em grupo e comunicação. O estudo ele foi executado em 2 aulas consecutivas, com duração de 1 hora cada aula. Uma informação importante é que os grupos formados a longos períodos eles trabalham juntos há aproximadamente 8 meses, e foram utilizadas ferramentas Google Meet e Discord. No geral, os resultados eles não apresentaram problemas que afetaram o entusiasmo em ambas as estratégias de grupos. Então, eles destacaram estar felizes por fazer parte da equipe, motivados, trabalhavam bem juntos e sentiram-se gratificantes, Apesar disso, nota-se que em grupos formados pelos alunos, a longos períodos, ele tem a liberdade de discordar,
sem que os membros eles fiquem com raiva, né? Já em grupos formados pelo professor, eles não tiveram tempo para amadurecer essa relação, né, por ser uma atividade muito curta, e logo não teve espaço para discussão. Em relação às habilidades em ambas as formações de grupos, né, de estar com confiança nas habilidades dos membros das equipes. Apesar que em grupos formados pelo professor declararem não sabia o que os outros membros esperam deles, as habilidades deles foram consideradas em relação à atividade colaborativa. Alguns acharam que o trabalho em equipe é mais difícil do que esperavam. Já em grupos formados pelos alunos, né, de longa duração, os membros eles já conhecem as habilidades uns dos outros. Em relação à percepção dos estudantes sobre as diferentes estratégias, eles preferem trabalhar em grupos formados por eles mesmos, né, mas que, quando questionados sobre conhecer diferentes maneiras de trabalhar, eles preferem grupos formados pelo professor. Em relação à coordenação de grupos formados pelo professor, em alguns grupos houve indícios de um líder que atribuía tarefas aos demais, e em outras a divisão ela foi discutida por todos. Em relação à coordenação dos grupos formados pelos alunos, nota-se um nível maior de coordenação e cooperação, então eles já tinham certo alinhamento do que cada um iria fazer. Em relação à liderança dos grupos formados pelo professor, houve indícios de liderança, enquanto em outros o grupo se coordenou e trabalhou em conjunto, utilizando as ferramentas. Em relação à liderança em grupos formados pelos alunos, também houve uma liderança, enquanto em outros apresentaram que foi algo mais espontâneo da equipe, né? Notou-se que a confiança nas habilidades dos membros torna as atividades sincronizadas entre eles. Em relação a impressões e lições aprendidas de grupos formados pelos professores, destacaram o conhecimento de novas ferramentas e experiências distintas em trabalhar com novos grupos, né? Especialmente comentários positivos, enfatizando uma ótima experiência. Em ambas as estratégias de formação de grupo, são predominantes respostas que promovem discussões, conversas, brainstorms, debates, votações e feedbacks. Nos grupos em que os membros não possuem experiências, né, a comunicação ela se tornou sensível, né, o que pode afetar a estabilidade emocional do grupo. No geral, os resultados eles apontam que os estudantes eles têm um maior entusiasmo e confiança nas habilidades dos membros em equipes formadas por eles mesmos. Em equipes formadas pelo professor, a colaboração entre os membros ocorreu também sem muitos problemas. Há indícios da presença de um líder, né, apesar que as decisões serem tomadas em conjunto, através de conversas, debates, soluções e votação. Os alunos também eles evitam discussões por não conhecer os membros da equipe, né, afetando assim a comunicação. Mas mesmo assim, né, os estudantes eles têm uma percepção positiva sobre trabalhar com novas equipes. Aqui estão os agradecimentos. E é isso. Encerro a minha apresentação.